Glória a Deus. O irmão Renê vai pregar o Evangelho. Lapa. Estação da Lapa. Tem bastante gente aqui. Boa tarde. Vos salve com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Não viemos aqui em nome de denominação. Não viemos aqui em nome de igreja, de religião. Não viemos aqui vender nem pedir nada. Apenas anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que dá salvação. Glória a Deus. Não é o Evangelho que te dá prosperidade. Não é o Evangelho como estão vendendo aí, igual feira. Vendem a Jesus igual na feira. O indivíduo vai na feira, escolhe, hoje eu vou comprar maçã, hoje eu vou comprar banana, escolhe se tá boa, se não tá. Vai no açougue e compra carne. Muitas vezes está levando uma carne, pagando por uma carne de primeira e está levando de segunda, carne podre e estragada. É como se encontra o Evangelho hoje. Estão vendendo o Evangelho podre, corrompido, e o povo está pagando por esse Evangelho. Pagam com dízimos, pagam com ofertas, pagam com o seu tempo. Mas como diz as Escrituras, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quem ensina o indivíduo, quem ensina o homem e a mulher, é o próprio Espírito Santo. Então não depende se eu tenho cultura, se eu tenho educação, se eu estudei, não depende nem de saber ler. Depende do Espírito Santo de Deus. Só que muitos confiam em homens, muitos confiam na religião, mas a religião não salva, a religião não transforma, a religião apenas pode te dar uma aparente paz. Assim como a maconha te dá paz, como a cachaça te dá paz, o sexo te dá paz, a religião também te dá uma falsa sensação de paz. Mas Jesus disse que ele veio não para dar a paz que o mundo dá, ele veio dar uma paz que excede todo entendimento. Glória a Jesus. É a pessoa, o indivíduo está no meio do olho do furacão e se sentir em paz, mesmo diante dos problemas, porque tem certeza que Jesus está velando, Jesus está vendo e conhece os corações daqueles que o buscam. Por isso que diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus esquadrinha, examina minuciosamente o coração de cada um, para dar segundo o fruto das suas ações e seus caminhos. Por isso que diz, o que se planta e o que se colhe. Na Bíblia fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher, seja nessa vida, seja na vindoura, porque muitos já nem creem mais que exista céu ou inferno, que a vida acaba aqui. Muitos creem que vai para o purgatório e vai para o céu, todo mundo. Muitos creem que vai voltar noutra vida, mas Jesus foi visto por mais de 500 pessoas quando subiu ao céu, depois que ele ressuscitou. Então ele está vivo, e nos dias de hoje, muitos têm testemunhado que têm visto a Cristo com seus próprios olhos, inclusive os muçulmanos, aqueles homens bombas, aqueles que estão preparados para matar em nome do Deus dele, porque o Deus dele não é o Deus que está no céu, criador do céu, terra e mar. O Deus dele é o Maomé. Assim como as pessoas colocam deuses para si, criaram deuses e senhores na terra, criaram Maria como Deus, criaram o Papa como Deus, criaram o pastor como Deus, até pastor virou Deus, porque idolatram pastores, idolatram religião. Por isso que religião nenhuma pode te conduzir à vida eterna, apenas Jesus Cristo. Amém. Por isso que ele morreu lá naquela cruz. Glória ao teu nome, Senhor. Pelos pecados da humanidade, porque não há um justo sequer, todos somos pecadores, todos nascemos em pecado. Agora, o maior erro do indivíduo, do ser humano, é não reconhecer seus próprios erros. Esse é um dos maiores erros, independente de religião ou de credo.
não reconhecer seu próprio erro. Agora, diante da mensagem do Evangelho, diante das Escrituras, é possível o indivíduo enxergar, conhecer a Deus através do Espírito Santo e reconhecer que diante de Deus não somos nada. Somos pecadores, pobres, inúteis e vis pecadores. E pelo amor de Deus, Ele enviou o seu único Filho. Esse é o amor de Deus. Ele enviou o Filho para aquele que nele crê não seja condenado, mas seja salvo. Glória a Jesus. Aquele que não crê já está condenado, disse Jesus. Aquele que não crê já está condenado. Porque crer não é acreditar. Muitos dizem, eu creio, eu tenho Deus no meu coração, mas o coração enganoso e perverso, quem o conhecerá? Para conhecer a Deus, você precisa receber o Espírito Santo, que é enviado por Jesus. O Espírito Santo é enviado para Jesus em Atos 5,32. O Espírito Santo é dado para os que obedecem, os que têm o coração sincero. É através do Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não são as palavras proferidas pelo qualquer um, seja na praça, seja na igreja. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a maioria prefere continuar na sua religião, prefere continuar na sua crença, louvam a si próprios, louvam a homens, são idólatras porque idolatram os músicos, os artistas, idolatram os pastores, idolatram os padres, idolatram os santos. Alguns foram santos para com Deus e morreram, não tem poder nenhum para interceder, mas rogam pelos que já morreram. E muitas vezes falam, eu consegui isso porque eu roguei para o santo, roguei para Aparecida, roguei para Maria. Então Deus não existe, então Jesus não tem valor nenhum, porque Ele disse que Ele é o único mediador entre Glória a Deus e Deus. Jesus. Então não estamos aqui falando de religião. Muitos se sentem ofendidos porque tem uma crença e se fala algo contrário à sua crença é ofensa. Só que as palavras agradáveis não são verdadeiras. E as palavras verdadeiras, primeiramente, de primeiro podem não ser agradáveis. Mas o profeta Jeremias falou que achou as tuas palavras e logo as comeu, e foram para ele grande satisfação e alegria no coração dele. Essa é a alegria real, verdadeira. Aquele que conhece ao Pai, conhece ao Filho. Aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Deus e Jesus, está falando de Deus e de Jesus. Jesus, o Filho amado, que estava com Deus e foi enviado ao mundo. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Jesus é a palavra, Ele é a palavra viva. Pode ter livros, podem ter crenças, podem frequentar religiões, seja ela evangélica, católica, espírita. A única verdade está em Jesus, que pode libertar o homem do pecado. Glória a Jesus. Assim como antes também fomos crentes nas coisas do mundo. Cada um que está aqui hoje anunciando o Evangelho tinha suas crenças. Chegou a época que eu pedi a Deus para tirar a vida, porque a vida não estava me agradando. Então pedia para retirar a vida. Só que pela misericórdia dele, Ele manteve de pé. Pela misericórdia dele, tirou do lamaçal do pecado, porque Jesus transformou água em vinho, e Ele transforma o homem pecador para o homem santo para com Deus. Não é diante dos homens, não. Não é o santinho que não erra, que não peca. É o santo, é separado das coisas desse mundo, das coisas que desagradam a Deus. Porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas o rebelde desobediente, Ele abomina. Por isso Ele estendeu as mãos ao povo rebelde e contradizente. Dizem que tem a Deus, dizem que conhecem a Jesus, mas lá em 1 João fala que aquele que diz que conhece a Jesus e não obedece aos seus mandamentos, à sua vontade, é mentiroso. E o pai da mentira é Satanás.
Satanás era um anjo que estava com Deus e quis ser igual a Deus. Ele mais 1/3 dos anjos foram expulsos dos céus. Eles estão aí na forma de entidades, na forma de demônios, se transfigurando, se possível for, até em anjos de luz, para enganar os escolhidos, se possível for, para enganar aqueles que não recebem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é que te avisa, o Espírito Santo é que ensina, é o Espírito Santo dado por Jesus Cristo. Por isso, se não nascer de novo, não verá a Deus, é o que diz o próprio Jesus. Por isso ele fala: arrependei-vos, arrependei-vos de estar afastado de Deus, arrependei-vos de ter a vossa religião como a única verdadeira, arrependei-vos de vosso pecado, convertei-vos ao Deus vivo e verdadeiro, porque depois da morte segue-se o juízo, e depois da morte não terá outra oportunidade. A oportunidade ainda é essa, a oportunidade é agora, a oportunidade é hoje, que Deus é que dá. Por isso não vamos te convidar, nem te dar endereço de igreja, nem de lugar nenhum para você frequentar, porque as igrejas estão se feitas como clubes sociais. Algumas são clubes sociais, outras estão ali só para arrancar a lã e a gordura, o teu dinheiro. Toda religião é causa de grande lucro. Nesse mundo você paga para tudo. Você paga para beber, paga para fumar, paga para fazer sexo, paga para ter uma religião. Acontece que o evangelho é de graça. Glória a Jesus. E a graça de Cristo, que é um favor imerecido, Aleluia, Deus. vem para aqueles que o buscam. E a salvação vem pela graça por meio da fé. A fé que é dada por Jesus não é fé para você casar, não é fé para você ter emprego, não é fé para você conseguir o que você bem entende, para o que você quer. Vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 16, Glória onde a Deus. Jesus relata Aleluia, Deus. a vida de dois homens. Um homem era rico e vestia-se de púrpura e de linho. Vivia todos os dias regalado esplendidamente. Um homem rico. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as feridas do mendigo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também aquele homem rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Porém Abraão disse: recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora Lázaro é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que estão de lá passar para cá. Aí o rico que estava no inferno rogou: então mande à casa dos meus pais, mande a ele lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: você tem Moisés, você tem as escrituras, você tem os profetas, ouça-nos. E ele disse: não, pai Abraão, se algum dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Bem, Abraão disse: se não houve a Moisés, se não houve a lei, se não houve as escrituras, os profetas, tampouco
serão persuadidos, ainda que um morto ressuscite. Ainda que um morto apareça dizendo que o inferno é real, o indivíduo, devido às suas crenças, não vão crer, não vão se arrepender, vão continuar pensando que todos quando morrem vão para o céu, ou todos quando morrem vão voltar em outra vida. Jesus, nesse texto, ele fala do céu e do inferno. Ele fala de um homem que tinha posses, que era rico, mas que foi para o inferno porque não deu atenção a esta palavra, a palavra dos profetas, a palavra da lei, da vontade do Senhor. Porque Jesus falou apenas que é possível cumprir apenas 2 leis para que todas as outras se cumpram. Basta amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e amar o próximo como a ti mesmo. Só que até para o indivíduo, ser humano, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é necessário receber o Espírito Santo de Deus. Porque dizer que ama o próximo não é amar o teu filho nem teu pai, não. E mesmo assim, o amor já está ficando longe, porque Jesus falou que nos finais dos tempos o amor esfriaria, e a maldade, a iniquidade, o pecado aumentaria. Por isso que tem mãe, tem pai maltratando filhos a ponto que não dá nem para mencionar, torturando, fazendo todo tipo de maldades, pedófilos, até pais, cada dia aumentando mais. Essa semana estouraram uma rede aí, pedófilos na escola, professores e tudo. Maldade está aumentando. São um dos sinais dos finais dos tempos, onde seria apenas o princípio das dores. E Jesus deixou registrado lá em Mateus 24 sobre isso. Erreis por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Tão rico, que tinha tudo, pediu que fosse enviado, Lázaro fosse enviado para avisar. Jesus e Abraão falou: não é possível quem está morto voltar, nem que seja para avisar, e mesmo que voltasse, não acreditariam, não se arrependeriam, porque estão pisando no lago de lama, o pecado. Estão chafurdados no pecado e nos seus prazeres carnais. Os ídolos desse mundo, Deus abomina. Desde lá, nos 10 mandamentos, Deus condena que se faça imagem de escultura, que se dobre diante de ídolos, e se dobram. Cada um tem seu santo, cada um tem sua crença, cada um tem seu artista ídolo, cada um tem seu jogador de futebol. Ídolos, futebol, ídolos, artistas, ídolos, padres, ídolos, pastores, ídolos, nem sabem o que falam, podem escarnecer da palavra, pode escarnecer, porque isso é um dos sinais dos finais dos tempos. Haveriam escarnecedores, zombadores, e naquele dia Deus também vai escarnecer e vai zombar. Boa tarde, beleza? Deixou registrado. Faz muito tempo que eu não vejo uma Jesus caixa com uma potência dessa. Deixou assim, registrado eu a palavra artista, dele também. Eu queria saber se Desde eu posso cantar, Moisés, desde o fazer início um dos som. tempos se anuncia a vinda do Salvador, do Messias. Jesus Cristo. É nóis. Todas as religiões acreditam em Jesus de alguma forma, com exceção dos judeus, porque eles ainda estão esperando o Messias. E quando vier o Messias deles, dos judeus, vai ser o anticristo, que vai enganar muitos. Todos que hoje não creem em Jesus como seu único Salvador vão ser enganados pelo falso Jesus, pelo falso Cristo, o Messias, que vai se assentar lá no templo que vai ser erguido em Israel. Já está tudo preparado.
Está próximo os finais do tempo. Aleluia, Jesus. Está próximo o cumprimento Maranata, ora final, vem, porque Senhor Jesus. o cumprimento desta palavra está diante de nossos olhos. Muitos serão pegos de Mateus surpresas. 24, Apocalipse, Daniel, Aleluia, Isaías, glória a Jesus. todos os profetas relatavam Glória, alguma coisa. glória, glória ao Senhor. E Deus é o único que anuncia o fim antes, no começo. Desde o começo ele anuncia o que há de acontecer no fim. Por isso muitos têm ido no caminho de Balaão. Balaão é um profeta que era de Deus, mas se corrompeu por dinheiro. Então está cheio de gente se dizendo cristão, mas cristão é um pequeno Cristo. Cristão é um discípulo de Cristo. Cristão vive como Cristo viveu. Cristão busca andar nos passos de Jesus, não nos passos de Maomé, não nos passos de Buda, não nos passos de Maria, porque Maria serviu a Deus. Maria é uma serva de Deus, e a própria Maria, na intitulada Oração de Maria, em Lucas capítulo 1, a Maria fala assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Salvador Jesus. Em João capítulo 2, Maria manda obedecer a Jesus. Fala para aqueles servos: obedeçam, façam tudo o que eles vos disser. E o próprio Jesus falou em relação a Maria e aos irmãos: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que me ouvem e me obedecem. Os meus amigos são aqueles que fazem a minha vontade, disse Jesus. Então para de falar que você é cristão porque você tem uma religião que fala de Deus, que você tem uma religião que fala de Jesus. Porque cristão é aquele que vive, aquele que é perseguido por falar o Evangelho, aquele que é chamado de fanático, de louco por falar, por pregar o Evangelho, assim como muitas vezes somos os fanáticos. Agora, ser fanático por Neymar, tudo bem. Ser fanático por Anitta, tudo bem. É normal, porque esse mundo está cego. Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento. Ó, o entendimento está aqui no coração. O coração está endurecido. Então só entendem o que querem, só fazem o que gostam. Procura a religião que melhor. Ah, isso aqui é legal, isso aqui dá prosperidade. Aí vai lá, dá o dinheirinho lá todo. Aqui eu vou ter dinheiro, vou ter prosperidade, sou próspero. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ir para o inferno, como foi lido aqui, o rico e Lázaro. O rico não tinha nem nome, porque foi desprezado. Lázaro, o mendigo que foi para o céu, o nome dele foi anunciado, porque o nome dele está escrito no livro da vida. E o seu nome está escrito aonde? Está escrito no Alcorão? Está escrito no livro de meditações? Para ter o nome escrito no livro da vida, as suas vestes, a sua vida tem que estar lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia, porque o sangue glória de a Jesus Deus. purifica do pecado. O sangue de Jesus santifica. A palavra de Deus que santifica. Ela é a palavra da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Ninguém. As próprias palavras registradas por Jesus. Mas nem Tomé, porque Tomé disse que ia crer se visse. Mas muitos aqui têm visto o operar de Deus na vida. Só que agradecem a Deus igual se agradece para o homem, né? Obrigado. Obrigado, Deus. Dá um tapinha nas costas de Deus. Deus não é homem, não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele cumpriu há de acontecer. E Ele falou que depois da morte segue-se o juízo. Ele falou do céu e do inferno. Ele falou da existência do mundo depois desse aqui. Não se engane com a sua religião, não se engane com a sua crença, porque você está sendo alertado, está sendo avisado. Ninguém quer te convencer a dar dízimo, nem te convencer a frequentar a igreja. Apenas é o Espírito Santo de Deus que faz o convencimento do coração daquele que dá lugar.
daquele que quer ouvir a voz de Deus. Por isso que diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Glória a a palavra Jesus. que sai da boca de Deus. Se eu abrir meus ouvidos, mas o coração endurecido com a idolatria, tem olhos para ver, não veem, tem ouvidos para ouvir, não ouvem, porque querem continuar amando seus ídolos, querem continuar amando suas esculturas, estátuas de idolatria, querem continuar amando sua religião. Eu nasci católico e vou morrer católico. Eu sou evangélico e vou morrer evangélico. E daí? Pode morrer o que você for, se você não se converter e não tiver suas vestes lavadas no sangue de Cristo, não viverá a vida eterna com Deus. Não se engane, porque um certo pagodeiro aí falou que ele prefere ir para o inferno porque lá vai ter cerveja, vai ter mulher bonita, né? Não tem nem dúvida que não é assim lá. Não tem dúvida que o inferno é como é relatado aqui: sofrimento, dor, fogo que nunca se apaga, o verme que nunca morre. Mas o povo não tem nem dúvida, porque continua nos seus caminhos, continua com o coração endurecido, continua pensando que tem a Deus porque ajuda o próximo. Dá um prato de comida, dá roupa usada para alguém, acha que está ajudando. As obras sem a fé é morta. E a fé não é de todas, a fé é para salvar. A fé que vem de Cristo é para salvar, não é para eu ganhar carro, casa, não é para arrancar o dinheiro dos fiéis, como estão fazendo aí. O povo erra por falta de conhecimento, não conhecer as Escrituras nem a palavra de Deus. Por isso, busque a Deus enquanto se pode achar. Busque onde você está, busque na sua casa. Quando ajoelhar, quando orar, fala com Deus. Rasga o coração para falar com Deus. Senão tua oração não passa do teto. Senão tua oração não passa das nuvens. Para falar com Deus tem que ser sincero. Tem que falar com sinceridade e rasgar o coração. Não é para pedir coisas para você, não. Para trocar de celular, para ter uma casa. Deus sabe de todas as necessidades. Ele conhece a cada um, por isso buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia, Jesus. E a sua justiça. Glórias a E as Deus. demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus.